Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre as associações privadas e a Constituição Federal. Nós já vimos no artigo 53 do Código Civil que as associações privadas constituem a reunião de pessoas que se organizam para fins não lucrativos. Mas se a descrição da associação está no Código Civil, por que a Constituição Federal traz 5 incisos no artigo 5 da Constituição que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa? Por que a associação está descrita na Constituição Federal? Ora, porque faz parte do Estado democrático a reunião de pessoas. As pessoas têm o direito de se reunir para buscar fins, os fins que dizem respeito a elas. Então, a reunião de pessoas é um direito fundamental. Por isso que a previsão da formação de associações está descrita no artigo 5º da Constituição como cláusula pétrea, como direito fundamental da pessoa. E a reunião de pessoas é um direito decorrente do Estado democrático. Então, as pessoas têm direito de se reunir. Nós podemos citar 2 exemplos que seriam as exceções ao direito de reunião. Primeiro, no caso do estado de defesa. Segundo, no caso do estado de sítio. Nesses 2 casos, a previsão da Constituição é que pode haver a suspensão do direito de reunião. O inciso 17 do artigo 5º diz que é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Então, quais as finalidades permitidas? As pessoas podem se associar para quais finalidades? Todas, exceto as ilícitas e aquelas de caráter paramilitar. Então, por exemplo, as pessoas podem se fazer associações para fins científicos, para fins estudantis, para fins beneficentes, desportivos, recreativos, várias finalidades, desde que não sejam ilícitas ou paramilitares. Então, agora eu pergunto, quais as finalidades que são proibidas? As ilícitas são proibidas. Por exemplo, eu não posso fazer uma associação para instigar o crime, para desenvolver o tráfico de drogas ou cometer pedofilia. Da mesma forma, eu também não posso fazer uma associação que tenha caráter paramilitar, como, por exemplo, as milícias, grupos armados. Então, são finalidades vedadas pela Constituição. O inciso 18 da Constituição diz que a criação de associações e, na forma da lei, as de cooperativa, independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, veja bem, as associações para tanto abrir quanto para funcionar não precisam de autorização estatal, autorização do governo. Então, se, por exemplo, quisermos abrir uma associação dos estudantes das universidades federais, não vamos precisar nem de autorização do governo nem para abrir essa associação e nem para o funcionamento dessa associação. No entanto, claro, existem algumas atividades que, pela simples atividade, precisam de autorização estatal, como, por exemplo, o crédito, uma cooperativa de crédito. Se eu for criar uma associação que vai ser uma cooperativa de crédito, eu vou precisar, sim, de uma autorização estatal, porque todas as empresas que trabalham com crédito precisam dessa autorização. O inciso 19 da Constituição diz que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, do trânsito em julgado. Então, veja bem, como a reunião de pessoas é um direito fundamental para dissolver compulsoriamente, ou seja, sem a intenção das partes, essa associação, essa reunião de pessoas, somente com decisão judicial. Para suspender as atividades, com decisão judicial. Para dissolver uma associação, com decisão judicial, com trânsito em julgado. Isso ocorreu no Brasil com várias torcidas organizadas que estavam cometendo irregularidades. O Ministério Público ajuizou uma ação, primeiramente suspendendo a atividade dessas associações e, posteriormente, algumas associações foram dissolvidas, então, pela decisão judicial com trânsito em julgado. O inciso 20 da Constituição diz que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Então, veja bem, eu não sou obrigada a me associar a nenhuma associação e também, se eu estiver associado e não quiser mais permanecer na associação, eu posso sair a qualquer momento.
Então, por exemplo, se eu vou trabalhar numa empresa privada e essa empresa tem uma recreativa, eu não sou obrigada a me associar nessa recreativa. A empresa não pode descontar do meu salário a mensalidade dessa recreativa se eu não quiser participar. Da mesma forma, se eu sou um servidor público e tem uma associação dos servidores públicos, eu também não sou obrigada a me associar e nem a descontar dos meus vencimentos a parcela dessa associação, porque eu só vou me associar se eu quiser e só vou permanecer associado se eu quiser. O inciso 21 da Constituição diz que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, por exemplo, uma associação dos aposentados pode ajuizar uma ação para cobrar um reajuste, por exemplo, que ele entenda que os seus associados teriam direitos em favor dos aposentados. Ou então uma associação que defenda o consumidor também poderá ajuizar uma ação para favorecer de alguma forma os direitos ou defender os direitos dos consumidores. Mas diz ali no inciso 21 que precisarão ser expressamente autorizadas a fazer essa defesa judicial ou representá-lo judicial ou extrajudicialmente. Qual é essa forma de autorização? Pode ser uma autorização no próprio estatuto já, ou então pode ter uma assembleia para obter essa autorização. Vamos concluir a nossa aula de hoje. O direito de reunião ou de associação constitui direito fundamental da pessoa. É plena liberdade de associação. As associações não dependem de autorização estatal para o seu funcionamento. As associações só podem ter suas atividades suspensas por decisão judicial ou ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial com trânsito em julgado. Ninguém pode ser obrigada a associar-se ou manter-se associado. E as associações, mediante autorização, poderão representar seus associados judicial ou extrajudicialmente. Se você gostou dessa aula, deixe seu comentário, curta o nosso vídeo e inscreva-se já em nosso canal.